Estamos no mês de maio, né? É sempre um recapitular de experiências, de vivências, de histórias, né? E mais ainda aqui em Portugal, a gente sente isso de uma forma tão viva, né? Então, já em tempos abordamos esse tema e hoje nós vamos voltar procurando fazer aqui algumas considerações, né? Sobre o que seria uma explicação, uma proposta, né, de explicação sobre aquilo que todos conhecemos desde há muito tempo, sobre o fenômeno de Fátima, né, sobre o Santuário de Fátima, sobre a aparição em Fátima. E o Espiritismo traz-nos muitos recursos para podermos entender e ver aquilo que ali se passou, né, de uma forma muito natural, né? Para nós, dentro do entendimento da visão espírita, é um fenômeno natural, naturalíssimo, né? Então, nós fomos buscar dentro de alguns escritos, alguns pontos, né, em que nós temos aí, sobre as aparições de Fátima, a descrição que no dia 13 de maio de 1917, 3 crianças, Lúcia de Jesus Rosa dos Santos, com 10 anos de idade, Francisco Marto, com 9 anos, e Jacinta Mar, com 7 anos, afirmaram ter, e entre aspas, a descrição das crianças, uma senhora mais branca que o sol, sobre uma azinheira de 1 metro ou pouco mais de altura. E nós observamos aqui, dentro daquilo que a doutrina espírita nos explica, a mediunidade já na infância. As pessoas às vezes se assustam com as descrições que as crianças dão. Às vezes fazem considerações dizendo que são fantasias infantis. Às vezes não lhes dão a devida credibilidade. Às vezes acham que aquilo é fruto da criatividade das crianças, né? Que também ocorre. Fruto da imaginação, fruto de alguma criatividade, mas tem muitas crianças, e não tão poucas assim, que são crianças, sim, mas que também são médiuns. E nós ouvimos, né, no sábado, a doutora Gláucia, né, nos lembrou que o Herculano Pires descreve que uma das fases da mediunidade eclodir é na infância. De forma que muitos de vocês aí, adultos, que têm descrições de fenômenos espirituais, que ouvem, que veem, que sentem, que notam, e que às vezes só recorrem ao centro espírita ou vão buscar ajuda já na vida adulta, tiveram muitas experiências ainda em criança. O Espiritismo aponta isso aonde? Livro dos Médiuns, a mediunidade nas crianças. Observemos a idade, 10 anos, 9, 7 anos. E explicaram com as palavras, com a capacidade que as crianças têm de explicar. Então elas chamam a atenção, né? Uma senhora mais branca que o sol, elas fazem a comparação, né, de que aquela luz que elas estavam observando ou detectando não era uma luz tão simples quanto isso. Fazem a comparação com a nossa referência mais pujante de luz. Não será a luz do astro-rei, do sol? Mais branca que o sol, né? Sobre uma azinheira, não estava no chão, olha, estava no alto, volitava, né? Aparecia no alto. Então a gente observa aqui a descrição com que as crianças, né, os 3 apresentam. E mais à frente, diz assim: Lúcia via, ouvia e falava com a aparição. Jacinta via e ouvia. E Francisco apenas via, mas não ouvia. Às vezes nós lemos isso até ficamos confusos. Não são os 3 crianças? São. Não são os 3 médios? São. Por que não sentiam da mesma forma? Porque são a detecção aí de 3 crianças com mediunidade diferente. Aquela que via, Allan Kardec descreve isso no Livro dos Médiuns como clarividência. Não é a visão do olho físico, é a visão espiritual.
vê de olho aberto e se fechar o olho continua vendo também. Muitos médicos que têm clarividência se assustam, abaixam a cabeça, tampam a cara, não adianta nada, continuam vendo igual. Né? Clarividência. Ouvia, clareaudiência. Tinha capacidade de ouvir aquilo que a entidade espiritual que se apresentava ali estava. E também falava, ou seja, tinha capacidade de estabelecer o quê? Um diálogo. Agora, se a gente passa para Jacinta, via e ouvia, mas já não era capaz de poder estabelecer um diálogo. Pergunta, resposta. E no caso do Francisco, apenas via, mas não ouvia. Seria quase que uma clarividência em que não conseguia dali extrair nenhuma detecção daquilo que a entidade poderia se apresentar e dizer. Sabe como é que nós observamos isso na doutrina espírita? De uma forma até muito costumeira. Nas nossas atividades espirituais, geralmente, nas reuniões, encontram-se vários médiuns. Médiuns com características diferentes uns dos outros. Médium que escreve psicografia, médium que vê clarividência, médium que ouve clareaudiência, médium que os espíritos falam através dele, psicofonia. E em certas situações, em algumas comunicações espirituais, de uma certa entidade espiritual durante a reunião mediúnica, um médium é capaz de servir para que o espírito fale, psicofonia. O outro que está presente ouve situações relacionadas com aquela entidade e o outro apenas vê. Vamos dar um caso prático, tá bem? Manifesta-se um espírito que desencarnou num acidente na autoestrada. Então o espírito está falando que está preocupado porque teve um acidente e está encarcerado, não consegue sair dali, quando é que os bombeiros vêm? Um outro médium que está na reunião daqui a pouco começa a escutar, enquanto aquele espírito é atendido, a sirene da ambulância dos bombeiros. E o outro consegue ter a clarividência de observar o carro capotado, as pessoas dentro do carro, né, as pessoas aguardando socorro. Conseguiram observar? E às vezes é somente depois do espírito ser atendido, ser socorrido, ser amparado pelos amigos espirituais, na avaliação final é que um médium diz assim, olha, quando aquele espírito se comunicou, eu vi um quadro, eu tive uma visão, ou eu apenas ouvia. E outro pode estar presente e dizer, eu senti o cheiro de sangue. Ou eu senti o cheiro de borracha queimada. Então, cada um vai fazer um registro muito próprio. E foi o que aconteceu em Fátima. 3 crianças, 3 médiuns, com mediunidades diferentes. Tá bem? De forma que, se vocês nos perguntarem, mas olha, através do espiritismo a gente descobre qual o tipo de mediunidade que a gente tem? Através da observação e do tempo. Tem médiuns que já começam desde o início com uma faculdade muito exuberante. Eles veem, eles ouvem, eles falam, eles escrevem. E outros que por vezes começam com aquela faculdade de uma forma rudimentar, inicial. Com o tempo, que é aquilo que a gente chama com a educação da mediunidade, a mediunidade vai se tornando mais caracterizada em um ou outro aspecto. A gente observa isso com muita frequência. Depois, as aparições, olha as comunicações repetidas aí. Repetiram-se nos 5 meses seguintes e seriam portadoras de uma mensagem ao mundo. A 13 de outubro de 1917, a aparição disse-lhes ser a Nossa Senhora do Rosário. Tá? É a descrição que nós vamos encontrar. Os espíritos, às vezes, aparecem em situações repetidas? Muitas das vezes, sim. Num grande número de casos, os espíritos voltam a se apresentar e às vezes dão informações, entende? Eu aspiro, né, eu espero que vocês
daqui a um mês, no dia tal, às tantas horas, estejam aqui para que possas passar isso e passar aquilo. As comunicações, elas podem ser repetidas. E nessa repetição, a gente vai observar que algumas características da comunicação da mensagem, ela pode ir sofrendo modificações conforme aconteceu em Fátima. E ali a gente vê também, nesse trechinho, que o Espírito identifica-se, o que não ocorre sempre. Às vezes o Espírito se apresenta e diz quem é, ou diz o seu nome, ou dá uma descrição. Às vezes não. Às vezes somente com o tempo é que o Espírito acaba por vir a identificar-se, né? O Divaldo conta, em certa altura, que ele, quando no início da sua faculdade mediúnica, ele teve um guia espiritual, que se chamava José, irmão José. E ele, com o tempo, que acontece com os médiuns, né, ele foi se afeiçoando ao irmão José. O espírito José vinha, ajudava, dava uma orientação, ele foi gostando daquele espírito, né? Passados uns anos, o espírito José chegou para ele e falou: Divaldo, eu vim me despedir de você. Mas você vai se despedir? Vim. Eu vim me despedir porque eu vou reencarnar. Ele falou: mas você é meu guia, como é que você vai reencarnar? Você é responsável pela minha reencarnação atual. Ele falou: não, eu desenvolvi um trabalho com você, né, até esse momento. Agora é que a sua guia virá, o seu guia virá tratar. Então, quando o irmão José se despediu, se afastou, o Divaldo diz que ficou muito saudoso, que ficou muito sensibilizado, porque o espírito estava se afastando naquele momento para renascer. Quando ele se afastou, apareceu uma outra entidade, e agora era uma entidade feminina, né, com trajes de uma freira católica, né, e que ele ficou muito decepcionado na época, porque era uma mulher. Todo mundo tem o guia, eu tinha a guia, né? E ele diz que ter guia mulher é terrível, né? Segundo as palavras dele. Elas são mais exigentes, né? E tudo. Então, durante um certo tempo, essa entidade, que é a Joana de Ângeles, não se identificou, porque alguns espíritos fazem isso de propósito, não se identificam. No caso que a gente vê aqui a aparição em Fátima, e tem um propósito para que o espírito se identificasse e dissesse quem era, mas em muitos outros casos o espírito às vezes prefere o anonimato, como uma forma às vezes de poder estabelecer um outro gênero de relação com o seu protegido. Então, quando ele perguntou, né, pela primeira vez qual era o nome dela, e ela disse que era Joana, né, ele falou assim: eu preferia tanto o irmão José. Mas depois ele foi se acostumando com a Joana de Ângeles, e só muito tempo mais tarde é que ela veio a dar a identificação de que Joana, né, Joana de Ângeles, quais as reencarnações que ela teve, aonde que tipo de movimento que ela teve ligado, e assim por diante. Então, as comunicações dos espíritos podem ser repetidas, em inúmeros casos são, e às vezes até, no caso a gente viu comunicação dos espíritos aqui, do espírito de luz, tá? Mas às vezes a gente observa comunicação de espíritos sofredores. E é muito interessante nós observarmos que de uma comunicação para outra, como que o espírito vai sofrendo uma certa modificação. Às vezes chega um espírito violento, revoltado, ameaçando. Daqui a pouco ele já volta mais leve, ele já não é tão agressivo, ele já aborda os temas de outra maneira, até que o momento em que ele, passado algum tempo, vem falar das suas lutas e dos seus dramas, como temos todos nós. Ainda aqui, né, olha a descrição espiritual, né? Como descreve Lúcia: era uma senhora vestida de branco e mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Compara com o sol e ainda fala da sua beleza, da sua radiosidade, da sua intensidade. Vale aqui a pena chamar a atenção. As pessoas às vezes chegam no centro espírita e perguntam: olha, eu vi o espírito
e ele era branquinho, né? É sinal de que é um bom espírito. Ou outro, eu vi um vulto e era preto. É mal, não é? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Coitado dos pretinhos, né? Há espíritos que gostam de se apresentar, por exemplo, como preto velho. Nós observamos isso em algumas outras correntes espiritualistas, na Umbanda, né? Há espíritos que gostam de se apresentar conforme desencarnaram em idade avançada. A gente quer sempre renovar, né? A gente, quanto mais novo, prefere ficar. Mas há espíritos que gostam de se conservar, às vezes, com sinais, com características daquela reencarnação onde eles se iluminaram, onde eles cresceram, onde eles evoluíram, tá? A questão da cor aqui, de ser um vulto preto, de ser um vulto branco, não tem nada a ver com, efetivamente, o grau de evolução espiritual. Porque o espírito, ele tem um corpo fluídico, chamado de perispírito, que nós encontramos essa descrição muito bem dada no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e que, mediante a sua evolução espiritual, ele molda, ele se apresenta da forma como quer. Se quer se apresentar uma jovem, ele se apresenta uma jovem. Se quer se apresentar com um indivíduo de traço, né, indiano, oriental, ele se apresenta assim. Se quer se apresentar como um senhor, uma criatura senil, ele se apresenta dessa forma. Quanto mais a sua evolução espiritual, maior capacidade de utilização da força do pensamento para poder moldar a sua apresentação. E isso é fantástico, né? Nós temos uma outra descrição que se passou com o Chico. O Chico Xavier visitou uma moça que foi acometida de uma meningite e ela ficou com graves lesões neurológicas. Ficou quase que numa vida vegetativa, tá? Com muita dificuldade abrir os olhos, né? Emitia apenas alguns ruídos. E o Chico passou a visitar esse espírito. E visitava, lhe fazia companhia, lia um trecho do Evangelho. E a única coisa que o Chico conseguia dela, né, era que ela pronunciasse ou tentasse pronunciar o nome de Jesus. Então o Chico ficava no ouvido dela: anda, minha filha, fala Jesus, né? E ela, como a pessoa que é acometida, né, de uma disfasia, de uma disartria, e ela ficava, se esforçava. Durante anos a fio, Chico Xavier visitou, né? Creio que o nome da moça era Vanessa. Visitou a Vanessa. E ali, Jesus, ia falando de Jesus, né? Até que um dia, aquela entidade, aquele ser, desencarnou. Teve uma problemática, agravou seu estado de saúde. O Chico, certa feita, passado muitos anos, estava doente, né? Ele sofria muito de angina de peito, de problemas cardíacos. E adentra o seu humilde quarto uma entidade muito luminosa. Mas não era um espírito que ele conseguia identificar, porque alguns espíritos são assim. O que você vê é aquela bola de luz. Daqui a pouco, em alguns segundos, aquilo vai tomando uma determinada configuração. Vocês estão olhando dizendo assim: gente, mas isso é lindo mesmo. Parece coisa da Walt Disney, tá? Da tecnologia de 3 dimensões, é uma coisa fora do comum. Alguns espíritos, eles entram caminhando, andam a pé como a gente anda. Outros espíritos, eles adentram pelas janelas, varam a janela e aqui se apresenta, né? Outros, às vezes, você vê aquela bola luminosa e daqui a pouco o espírito começa a tomar configuração. É fantástico. Outros espíritos, eles nem se apresentam perispiritualmente. O que a gente observa é a ação deles no ambiente. Como muitas das vezes a falange da rainha Santa Isabel, o que chove sobre nós são pétalas fluídicas, cristalinas de rosas fluídicas, de uma beleza invulgar.
Que coisa bonita a evolução espiritual. Então, né, o Chico contava que de repente o seu quarto se iluminou e foi se apresentando uma figura com uma entidade feminina, né, linda. Né? Imagina você encontrar mulher bonita no além. Né? O Chico ficou encantado. Lindíssima. De repente ela se aproximou do Chico. Ele estava padecendo do seu problema de angina e o Chico não conheceu aquele espírito. Você não está lembrando de mim, Chico? Não, você me perdoa, mas não. Então eu vou te fazer lembrar. E ela chegou ao pé dele e falou assim: Jesus. Aí ele lembrou dela. Coisa fantástica. Recordou-se dela. Era ela que já não trazia as sequelas, as consequências após a meningite, a deformidade, a vida vegetativa, porque era um espírito que quitou o seu compromisso espiritual e estava iluminadíssima, ali se apresentando. Então a gente observa que a descrição espiritual, né, que nos faz aqui, da aparição em Fátima, né, vestido de branco, mais brilhante que o sol. Mais brilhante que o sol. Gente, lembra quando a nossa companheira Marisa nos falou de Paulo de Tarso? Que Paulo de Tarso ia matar um cristão às portas da cidade de Damasco. E quem foi que lhe apareceu? Jesus. E o que aconteceu com Paulo de Tarso? Ele caiu, tombou do animal, e quando ele viu o que tinha acontecido com ele, estava cego. Tal a intensidade, imaginemos. Né? Então ela dá essa descrição aqui, dessa luz resplandecente, né, dessa entidade maravilhosa que nos apareceu em Fátima. Vamos prosseguir. Olha aqui. Olha a descrição que está lá. Os videntes, né, estavam tão perto de Nossa Senhora, a 1 metro de distância mais ou menos, que ficavam dentro da luz que a cercava ou que a ela espargia. O espírito, todos nós, eu falei aqui em perispírito. O perispírito, a entidade pela ação do pensamento, molda como quer se apresentar. Tá bem? E o perispírito, ele tem uma outra característica, que é a capacidade de irradiação. Tá? É aquilo que vulgarmente nós chamamos de aura. Quando vocês veem a imagem de um santo, de uma santa, que você vê aquela auréola por cima, ou que você imagina aquele manto, aquilo é uma representação material na imagem da luz espiritual daquela entidade. E isso, mediante a irradiação do espírito, né, quem fica no seu raio de ação fica debaixo dessa psicosfera, que foi o que aconteceu com as crianças. Os videntes estavam tão perto de Nossa Senhora, às vezes são metros, hein? Mas como diz aqui, a 1 metro de distância mais ou menos, que ficavam dentro da luz que a cercava. E nós podemos ainda dizer mais uma outra coisa. Quando certa entidade se aproxima, e nós ficamos debaixo da psicosfera dessa entidade, uma entidade que desenvolva um determinado trabalho no bem, uma entidade que tem uma certa evolução, ela consegue detectar o que se passa no psiquismo das pessoas que estão à volta. Daí para os espíritos não ser nada demais, né? As pessoas às vezes se aproximarem e estando dentro da sua psicosfera, os espíritos captarem, muitas das vezes, aquilo que se passa com a pessoa que está ali muito próxima. Olha o trecho da mensagem que veio. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Já viram que mensagem linda? Já pararam para pensar que com tanto lugar para a mãe de Jesus aparecer, por que apareceu em Fátima? A gente tem que pensar. Por que escolheu e apareceu também em Lourdes? Por que nós devemos nos questionar? Porque aqui é o pedido, rezem o terço todos os dias, numa época
né, em que inúmeros países do mundo afora estavam se enveredando pelo caminho do materialismo, do comunismo de então. Deus não existe. Vamos rezar para quê? Olha só. Rezem o terço todos os dias. Né? Por que o terço? Porque o terço era a referência das crianças até então. Que se aparecesse para uma outra criatura, de um outro ambiente religioso, que tivesse uma outra referência da sua prece, da sua oração, diria, reze a oração tal, ou a oração X ou Y, todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Sem contar que a segunda ainda estava por vir. Sem contar, não é assim? E nós vamos encontrar, olha os pedidos, eu adorei os pedidos, né? O pedido, porque para pedir somos nós. Nós somos uns pidões de primeira, né? Ainda mais com o Espírito ali na frente, quem é que não vai pedir? A gente pede pelo filho, a gente pede pelo marido, a gente pede por esse, pede por aquele. Olha a resposta que nós encontramos aqui. Lúcia, né? Porque era aquela que estabelecia o diálogo, não é? Dos três, era aquela que estabelecia o diálogo. Lúcia apresenta então uma série de pedidos de conversões, curas e outras graças, né? Vamos pedir. Nossa Senhora responde, recomendando sempre a prática do terço. Olha só, orem, tá? Que assim alcançariam as graças durante o ano. Um dos pedidos foi a cura do filho paralítico de Maria Carreira. Nossa Senhora respondeu que não o curaria, nem o tiraria da sua pobreza. Diga-se de passagem que a referência de pobreza em 1917 não tem nada a ver com a nossa referência em 2016. Correto? Tá certo? Mas que rezasse o terço todos os dias. Detalhe, em família. Em família. Se vocês puderem rezar em família, melhor. Se a família for muito arredia, não quiser, respeitem, mas rezem vocês em casa também, porque isso ajuda muito o ambiente do lar, né? Em família, e dar-lhe os meios de ganhar a vida. Já viu que resposta? Não vou curar, tá bem? Não vou curar. Também não vou tirar da pobreza. A gente logo poderia dizer assim, olha, eu podia mandar aí o número lá para a gente fazer uma apostazinha, tem um prêmio bom, olha, não cura, não tira da pobreza, olha aí, mas que rezasse o terço todos os dias em família e dar-lhe os meios de ganhar a vida, dignidade. É a mesma coisa que dizer, eu vou te ajudar, mas você se ajuda primeiro. Eu te amparo, mas faz a tua parte. Você não está sozinho, mas tem que dar o primeiro passo. Quantos de nós dizem, eu não consigo, eu não sou capaz, temos que dar o primeiro passo. Mas vai custar. Vai. Nunca foi fácil para ninguém, mas tem que dar o primeiro passo. Olha a resposta espiritual. Eu achei lindíssima. Olha só, outro enfermo pedia para ir em breve para o céu. Esse é espertalhão. Falou assim, bem, já que é a coisa aqui eu posso não me safar muito bem. Pelo menos quando eu partir daqui, que me assegure um bom lugar. Olha só, Nossa Senhora respondeu que não tivesse pressa, que bem sabia quando o havia de vir buscar. Às vezes a gente tem pressa de ir embora. Quanta gente tem pressa de ir embora? Afunda às vezes, fica naquela situação, não quer reagir, não quer dar o primeiro passo, não quer rezar, porque quando a gente ora, quando a gente reza, a gente estabelece aquela ponte de ligação. Gostei muito dos pedidos, mas eu gostei mais ainda da resposta que Nossa Senhora deu, né? Que a mãe de Maria dá, a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, dá aqui nos
trazendo muitas reflexões. E as várias mensagens. A primeira parte do segredo, né, é curioso como nós, ao longo do nosso entendimento, nós vamos colocando a necessidade de compreendermos as revelações espirituais, né? Os espíritos só dizem as coisas que nós estamos em condições de entender. E às vezes eles nos dizem as coisas, nós queremos escutar uma, e até interpretamos a nossa maneira. Mas eles estão com outro objetivo quando nos dizem aquilo. Então a primeira parte, a visão do inferno. A segunda parte do segredo, o Imaculado Coração de Maria. A terceira parte do segredo, o atentado ao Papa. Gente, já viram quanta profundidade tem aqui? Lembremos-nos daquela passagem quando Jesus é crucificado. Jesus é crucificado, teve o seu calvário, o seu martírio, é crucificado, é levantado. E aquelas mulheres piedosas de Jerusalém estavam chorando. E Jesus diz assim: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós e pelos vossos filhos. Como que a gente tem chorado? Em sociedade, em humanidade, como que nós temos chorados? Pelas situações que nós vamos acompanhando, que nós vamos vendo, que nós vamos... será que é dito, entre aspas, um inferno no além? Ou é as consequências das nossas escolhas que já vivenciamos um tanto quanto do inferno aqui na Terra? Olha que mensagem lindíssima, 1917. Porque não, na interpretação a mim, dentro das minhas limitadas compreensões da mensagem, não percebo que estivesse falando para aquela gente só, para aquelas presentes só. Estava falando para a humanidade inteira e pelas gerações que ainda viriam. A visão do inferno seria as consequências do sofrimento. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e apesar de termos o fim da Segunda Guerra, de termos feito toda a evolução tecnológica, a descoberta de conhecimento que nos facilitaram imenso a vida ainda hoje. E o que nós observamos? Nem por isso, espiritualmente, nós somos mais felizes. Parece que avançamos, e é verdade, avançamos muito em termos de intelecto, em termos de razão, em termos de lógica, em termos de conhecimento, mas em termos de espiritualidade, a nossa outra asa está precisando ainda de equilíbrio para que a gente consiga conhecimento e consiga aí também amor. Quando se fala no Imaculado Coração de Maria, não seria a nossa necessidade de se ligar ao plano espiritual? É natural se ligar ao Imaculado Coração de Maria, se foi Maria que nos apresentou. Não é a nossa ligação com o mundo espiritual? Porque às vezes nós nos dizemos, eu sou cristão, mas eu não vivo como cristão. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, mas eu não vivo. Eu não vivo, eu não respiro como alguém que é, ou como alguém que diz que é. Quando a gente pega o atentado ao Papa, aquela bala não foi dirigida para aquele ser humano, aquela bala foi dirigida para todo mundo cristão. Muita gente não vê isso. Mas foi dirigida para a representação do cristianismo na Terra. Para aquela mensagem que Jesus nos veio trazer um dia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E quando a gente observa, porque o líder, aquele que está à frente, né?
é aquele que representa os ideais de toda a comunidade cristã pelo mundo afora. Então essa mensagem é uma mensagem profundamente atual. Profundamente atual. Não só para Fátima, para o mundo inteiro. Que nós, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, nós vamos tirando a devida compreensão de acordo com aquilo que o Espiritismo nos explica sobre a mediunidade, sobre as características e sobre essa mensagem. Então é uma mensagem de vida, é uma mensagem de renovação. Cada ano que passa, cada altura que chega a maio, né, é uma altura de renovação dos votos, de recordação. Né? Nós temos que respeitar a atitude de cada um em relação, né, a essa referência que é a Mãe de Jesus, né, que é a Nossa Senhora de Fátima. Nós temos que respeitar todas as manifestações, toda a sua forma de fé, toda a sua forma de credo. Né? A gente vivencia a nossa e respeita do outro e ficamos todos bem. Né? Então, eram esses pontos. Poderiam ter muito mais outras questões aqui que nós poderíamos abordar, mas achamos que essas seriam suficientes e dariam para o nosso devido entendimento. Vamos orar então. Por vezes, no nosso dia a dia corrido, nem sempre fazemos uma pausa para conseguirmos orar, para conseguirmos rezar. E o nosso momento na casa espírita são aqueles minutos preciosos que nós buscamos alcançar de ligação com o mundo espiritual. Senhor Jesus, na bênção dessa noite, querido amigo, sob os primeiros raios de sol desse mês de maio, envolvidos e amparados nessa psicosfera sublime, Senhor, que a sua Mãe Santíssima, Dulcíssima, veio despertar em nós há tantos anos atrás. Nós queremos te agradecer, Senhor, os apelos que essa mensagem de despertamento, de renovação e de proposta com o teu Evangelho no mundo vem nos trazer ao íntimo da alma. Ó doce Jesus, há quanto tempo buscamos seguir-te? Quantas oportunidades outrora nós tivemos e nem sempre soubemos valorizar. Desistimos algumas vezes, revoltamo-nos outras tantas, adulteramos a mensagem que deveríamos preservar. E hoje aqui nos encontramos, reencarnados, novamente no corpo físico, para podermos buscar acertar mais e errar menos. Diante, Senhor, do sofrimento que graça pela terra, nas suas mais variadas formas, nós queremos orar nesta noite pelos doentes, pelos enfermos, pelos doentes do corpo, pelos doentes da alma, por aqueles que não encontram sentido em suas vidas, por aqueles que respiram, caminham, comem e dormem, sem compreenderem que além da vida há muito mais vida para vivermos. Queremos orar, Senhor, pelos tristes, pelos deprimidos, pelos ansiosos, pelos angustiados, por aqueles que almejam
encontrar um pouco mais de paz em sua caminhada na terra e, sobretudo, com um sentido para viver. Oramos pelos nossos irmãos que se afogam no mar dos vícios, no álcool, na droga, no jogo. Aqueles que chafurdam, Senhor, nos vícios morais, no egoísmo, na maledicência. Oramos, Senhor, pedindo pelos nossos irmãos que se encontram ou nas ruas, ou em seus lares, em suas casas, ou nas clínicas ou hospitais. Os que mesmo tomando a medicação para o corpo, almejam a compreensão para o espírito. Deixa-nos orar, Senhor, pelos desesperados, que em momento extremo até pensam em pôr fim à sua vida terrena. Deixa-nos orar, Senhor, e pedir por aqueles que vagueiam no mundo espiritual inferior, absorvidos em tormentos dos quais não se libertaram, herdados ainda da vida terrena. Ó doce amigo Jesus, deixa-nos pedir por nós próprios, a fim de que tenhamos a lucidez necessária para caminharmos na terra, sim, mas com a mente ligado ao mundo maior, inspirado na ligação sublime com Maria, com nossa Mãe da humanidade, que aparecendo em Fátima, também apareça dentro dos nossos corações, estabelecendo cá dentro um altar íntimo e sublime. Que a sua luz, Senhor, atenue um tanto quanto as trevas, as sombras que trazemos dentro de nós. Ó Senhor, auxilia-nos a prosseguir, inspirado na sua sublime doçura e amparo. Nós, assim, nesta noite, oramos e vibramos pelos nossos lares, por aqueles que ali respiram conosco a psicosfera espiritual, pelos nossos locais de trabalho, a rua onde vivemos, pelos nossos familiares, os que são fáceis e também os que são difíceis de serem amados. Guarda-nos sob as bênçãos da tua paz, permitindo-nos levar essas vibrações de saúde e paz por onde quer que possamos trilhar. Fica conosco, Senhor Jesus, nesta noite e sempre. Que assim seja, Senhor.